E aí? Se tá aqui é porque tem que recuperar. Não conseguiu, né? Não conseguiu na avaliação. Sem problema. Não conseguiu lá, vai conseguir aqui. Nós vamos fazer aquela revisãozinha. Agora vai ter uns cálculos para dar uma olhada. Anotem as equações. Não é para anotar o cálculo. Justamente. Que aí você acaba errando, porque você vai pegar do exemplo, troca com o da prova e bagunça tudo. O que você vai fazer? Pega a equação, que vocês gostam de chamar de fórmula, eu não gosto. Eu falo equação, que são equações matemáticas. Aí você vai colocar lá, química, tá? né? Isso. Aí você faz o quê? Até aprendi isso com o professor nosso, né? O professor Ariel, ele gostava de bater nessa tecla. Então, o que você faz? Você pega a nota, porque aí você vai ler, R é resistor, I é intensidade, V ou U é tensão, você vai saber o significado, beleza? Vamos começar? Então, dando início aí à nossa aula 18, que no caso é a revisão. Lembrando que na nossa recuperação nós escolhemos só essas 3 aulas, né? Isso. Porque vocês já tiveram a avaliação, a gente achou que essa aí foi a que vocês tiveram mais dificuldades durante a nossa pesquisa aí, né? Então aí a eletrostática, parte 3, força elétrica e tensão, né? Tem alguns exemplos, dá para fazer alguns cálculos, dá para responder e tudo mais, então vamos lá. Então, aula 5.1, eletrostática, parte 3. A aula em si toda fala de carga elétrica, lei de Dufay e quantização da carga. Quantização é a coisa mais simples, é a quantidade de carga que você vai ter. A carga elétrica ela é quantizada, ela não tem valores quebrados até hoje, né? Não tem um valor quebrado, ela tem que ser 1,6 vezes 10 a menos 19. Essa é a carga do elétron. E o elétron, ele ainda é elementar, né? Essa ainda Mas não... se um próton tem 3 quarks aí, então cada quark não tem, né? Exatamente. Brincadeira, não estamos nesse... A mecânica quântica é outra história, né? Isso. Que não vamos ver mais tarde. Eles não existem separadamente, né? Então, beleza. Mas até hoje o elétron não foi dividido, até hoje. E o próton aí é considerado o mesmo valor do elétron, né? Porém, de sinal contrário. Justamente. Carga elementar negativa, elétron. Carga elementar positiva, próton. E o nêutron neutralizado, que os quarks que tem lá dentro acabam se neutralizando. Bom, a lei de Dufay, né? Dufay, cargas elétricas de mesmo sinal repelem e de sinais contrários se atraem. Os opostos se atraem, ditado popular aí. Pelo menos até aqui ela vale, né? Para a física mais avançada, contemporânea, isso aqui já é quebrado um pouquinho. Mas no normal aqui, isso aqui ainda vale. Aí você viu lá que nós atritamos, criamos força de repulsão, porque atritou essas duas, o canudo que está aproximando e o canudo que está pendurado. No outro caso, o que eu fiz? Pego o papel, né? Tem a carga diferente. Ela vai acabar atraindo o canudo. Justamente. E nós podemos ver aí que a gente fala sempre de cargas elétricas, porque está falando de eletrização, mas se tem 2 cargas, aí tem 2 canudos, por exemplo, um canudo e um papel, tem que ter uma interação. Isso. E quando tem 2 corpos, não tem jeito. Força é de interação. Vai aparecer uma força, você querendo ou não. Isso. As forças podem até se anularem, né? Parecer que não existam, mas existe força. Toda vez que tiver essa interação entre 2 corpos, aparece a força, por isso tem a representação de força aí. Isso. Aí então, a quantidade de carga elétrica total que você tem num corpo será sempre um número inteiro, quer dizer, N vezes o valor daquele valor elementar de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Ou é 10 vezes aquele valor, é 100 vezes, é 1 milhão, é 1 bilhão. 1 bilhão, 1 trilhão, o que for, mas sempre isso. E lógico, né? Aqui você tem que quantidade de carga é um número de elétrons vezes a carga elementar. A gente fala de elétron porque os elétrons podem estar em falta ou sobrando. A gente não trabalha com os prótons porque os elétrons saem aí, mas pode ser de prótons também, né, Mac? Pode ter uma questão falando de prótons. Aí, um corpo está eletrizado com uma quantidade de carga elétrica de 1,6 vezes 10 a menos 10, ó. Não é a carga elementar. Elementar é menos 19. Bem menor. Isso. O corpo apresenta excesso ou falta de elétron? Pelo sinal a gente sabe, né? Como a carga elétrica do corpo é negativa, ele apresenta excesso de elétron. Se fosse positiva, falta de elétron. Então, qual é o número de elétron correspondente? Usa a equação, Q igual N vezes E. Eu quero o número de elétron, quero o N. Já sei que a carga elementar foi dada aí, 1,6 vezes 10 a menos 19. Isolo, passo para o outro lado 1,6, passo dividindo. Isso. Né?
Os dois são vírgula 6 para facilitar o cálculo. Esse menos com menos nem precisava, porque na verdade a gente pega só o módulo, que é o número, né? Isso. Esse aqui simplifica, corta. dá 1, né? Esse menos 19 está embaixo, na divisão. Pela regra, se quiser, passa para cima, muda de sinal. Pode lembrar da regra ou fazer, né? Divisão de potência de mesma base, repete a base, subtrai os expoentes. O sinal da subtração está aqui, ó. Esse é o sinal da subtração. No final, menos com menos vai dar mais. Então, 10 a 9, porque menos 10 com mais 19 diminui do sinal do maior. 19 menos 10 é 9, o maior é 19, que é positivo. No caso, né? E não tem como ser negativo aí, né? Sempre vai dar... O número não existe menos 1, existe sempre 1, 2, 10. Elétrons, justamente. Então, 1 bilhão de elétrons. Bem tranquilo aí. É uma questão só de resolução. Continuando, exemplo 2, que número de elétrons, olha só, que número de elétrons corresponde à quantidade de carga menos 1 coulomb. Olha só, questão escrita de maneira diferente. Dá 1, né? Isso. Só que o porém aqui, que ele só quer saber 1. Isso. 1 coulomb só. O que você vai fazer? Você vai aqui, ó, dividir 1 por 1,6. O 10 a menos 19 só vai trocar o sinal indo para cima. Exatamente. Que vai ficar menos, né? Beleza. Ou pensar, né? Na realidade, ele vai para cima. O que faz? Repete a base. Por exemplo, aqui é 10 elevado a 0, porque 10 elevado a 0 é 1, né, Décio? Mas não precisa aparecer. Justamente. Então, 0 menos 19. Portanto, ele fica 10 elevado a 19 positivo. Só que ele não aparece, a gente já faz direto. Positivo a gente não precisa colocar... É o sinal. Pode colocar aqui, mas isso aqui é só mostrando de onde veio, né? Pronto. Isso aqui é só questão matemática e são férias. Então, vamos lá. Mas são muito bons em matemática aí. Bom, então, só passando a vírgula para a direita para transformar em notação científica, se for pedido ou não, esse resultado aqui já está correto. Já precisaria só escrever elétron do lado, sem problema nenhum. Só que daqui para cá eu transformei em notação científica, que é um número mais legível. Se a sua avaliação tiver uma questão aberta como essa, que não é de alternativa, né, para marcar, você poderia deixar na primeira lá que já estaria correto. Tranquilo. Bom, continuando a aula 7, né? Força elétrica, parte 1. Uma introdução e lei de Coulomb. Aí... Mesmo jeito, né? As forças obedecem à lei do Fei nesse caso. Porque cargas de mesmo nome, mesmo sinal, positivas, as duas vão se repelir. Então as forças também vão ser de repulsão. Sinais diferentes vão se atrair. As forças vão ser de atração. Isso aqui, ó. A gente não está preocupado com o sinal, porque o sinal já diz lá, ó, repulsão e atração. Utiliza o módulo, né? Isso, o módulo aqui... Não precisa preocupar com o sinal. O sinal só para questão de sentido, né? E a multiplicação não vai ajudar em nada, né? É só a questão da direção e sentido da força, né? Justamente. Tá aí, a equação é muito simples. Essa é a própria lei de Coulomb, né? Que diz que a força é diretamente proporcional às cargas, porque ele está tudo na mesma linha, e inversamente proporcional ao quadrado da distância. Nós vamos ter, em seguida, aí, falar dessa lei. Ó. A intensidade da força de interação entre duas cargas elétricas pontiformes é proporcional ao produto das cargas, que é a multiplicação entre elas, o resultado, e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre elas. Pessoal, lembrando que pontiforme é que é um único ponto. Olha aqui, ó, dá uma olhadinha. Pontiforme é porque a gente pega a carga, considera que a carga está toda concentrada num único pontinho e pronto. Porque se você levar toda a dimensão, você vai ter que calcular. Nós já vimos que não tem o campo elétrico, né? Já vimos em aulas anteriores, dentro da carga. Considera que toda a carga está concentrada num único ponto. E uniforme, então pontiforme. Só isso, não precisa preocupar com essa palavra, ok? Vamos lá então. Então dá uma recuperar aí. Beleza. Então aí, exemplo T, né, Unifesp, São Paulo, duas partículas de cargas elétricas. Aqui deu o valor, ó, 4 vezes 10 a menos 16 Coulomb e 6 vezes 10, no caso, elevado a menos 16 Coulomb. Estão separadas no vácuo por uma distância de 3 vezes 10 elevado a menos 9 metros. Seria 3 nanômetros, né? É o nanômetro aí, né?
sendo K a constante, né, que foi dado aí, constante eletrostática, 9 vezes 10 a 9. A intensidade da força de interação entre elas em newtons é a intensidade da força. Então, o que eu vou procurar? O F. Eu tenho todos os valores que eu preciso. Constante, carga 1, carga 2 e distância ao quadrado. Ah, professor, mas aqui está um Q diferente. Aqui a forma Q1 e Q2, QA e QB, Qzão e Qzinho. Não é igual ao campo elétrico, precisa saber quem é geradora e quem é carga de prova. Aí não tem nada disso. Aqui é força. Força é interação. Interação entre duas cargas, só preciso saber o valor delas. Olha só, acompanha aí, ó. 9 vezes 10 a 9, que é o quê? A constante. 4 vezes 10 a menos 16, que está aqui, ó. Prestando atenção aqui, deixa eu só apagar que eu cortei demais. Bom, então esse outro valor está aqui, 4 vezes 10 a menos 16, e o final 6 vezes 10 a menos 16, está aqui. E a distância 3 vezes, 3 vezes 10 elevado a menos 9. Bom, fazendo o quê? Eu vou multiplicar o número que não é potência de 10, 9, 4 e 6, está aqui, ó, 9, 4 e 6. Multiplicação, repete a base, somos expoentes, vai ficar 9 mais menos 16, é 9 menos 16 menos 16. Embaixo, 3 ao quadrado, 9, e potência de potência multiplica, né? Só multiplica, menos 9 não tem vezes que levar 2. o 9 ao quadrado 81, não. Não, é 9 vezes 2, a potência de potência multiplica. Tem até uma musiquinha que a professora Lúcia canta sobre isso aqui que é legal, né? A regrinha das potências. Bom, então aqui o que você faz? Você faz a conta, 216. Eu poderia simplesmente fazer isso aqui, olha só que legal. Ó. Simplificar o 9 com 9 e multiplicar 6 vezes 4, 24. Vai dar diferente? Não, porque 216 dividido por 9... Vai dar 24. É 24 também, sem problema nenhum. 9 menos 16 menos 16, menos 23. 9 vezes 2, 18. Permanece o sinal. Aí, ó, potência de mesma base na divisão, repete a base, subtrai os expoentes, vai ficar menos 23, menos 18. Então, acaba ficando menos 23 mais 18. Tá aqui, ó, certo? Então, aí mostrando de onde veio isso aí. Agora, o resultado final, força vai ser igual a 24 vezes 10 a menos 5. Deixa eu apagar aqui, que era só para mostrar de onde veio. Correto. E finalizando... Newton, né? Como você vai marcar, você vai procurar lá. 24 vezes 10 a 5 foi meio assim, mas notação científica 12,4. Está entre maior que 1 e menor que 10. Precisa transformar, porque não tem não a resposta de 10 a menos 5 lá, ó. Isso. Aí você não ia conseguir marcar, né? Exatamente. Aí tem que fazer a transformação. Bom, dando prosseguimento aí... Ó, vamos lá, seja F a força de repulsão entre duas partículas de mesma carga Q, certo? Separada por uma distância R. Então não vai mudar a distância. Assim, qual das figuras abaixo melhor ilustra as forças de repulsão entre duas partículas de carga Q e Q3, separadas pela mesma distância R? Então, bora lá. Está dizendo que a interação entre as duas vai ser aí, ó, vão se repelir, só que com uma força de 3F. Lembra que as cargas multiplicam, né? Como é a mesma distância, não tem influência. Então, 1 vezes Q vezes 4 vezes Q, não dá 3F, né? Todas aqui é R a distância, né? Pode ver que se você multiplicar 1 vezes 4 é 4. Então, a primeira... Okay. Ela está errada, né? A letra A. A segunda, Q vezes 4 vai dar 5F. Né? A C, Q vezes 4. 1Q vezes 4Q. 1 vezes 4 é 4, já que vai dar 2F. E 1Q vezes 4Q vai dar 4F. Ou 1Q vezes 4Q vai dar F. Como o R não manteve igual, então o R, na verdade, não mudou, né? Força é igual a constante, que não muda. Aí nós vamos ter Q, Q né? vezes 3Q. 4, né? Ali? Partícula de mesma carga Q, né? Então, aqui é porque lá em 4Q. cima dá 4Q, professor, mas aqui embaixo está 3Q. A representação está com 4. Isso, então, isso. Então vamos só arrumar aqui. Aí é 4.
tem problema não. Tá aqui, vamos arrumar aqui, ó. 4Q. Pronto. Senão vai causar confusão. Sem problema. Se fosse com 3, você iria substituir todos esses valores aqui. Justamente. Pronto, ainda bem que tudo nós vimos... 3 aí, é. Pronto, sem problema, mas é 4. Então, 4Q dividido por R ao quadrado, sem problema nenhum. Essa constante não muda e esse valor não muda. Está permanecendo. Só quem é que vai multiplicar? Q vezes Q. Só que aqui é Q vezes 4Q. Vamos lá. Vamos fazer duas vezes aqui. Só apagar essa parte, sem problema nenhum. Ó. Eu vou fazer com 4Q. Bom, se for 4Q, o que acontece? Tem que multiplicar Q vezes 4Q, certo? Que aqui tem 1 na frente. Então, isso aqui dá 4Q. Que 1 é elemento neutro, né? É porque a outra força era só Q e Q. Q vezes Q dava 1Q. 1 vezes 1 é 1. E essa deu 4Q. Então, a força aumentou 4 vezes. Exatamente. Ah, professor, mas se comparando tiver... antes, ó, entre duas partículas de mesma carga Q e depois. Não tem problema, professor. Vamos fazer com 3Q. Sem problema nenhum. Você só iria ter que substituir o valor aqui, ó. Você tiraria esse 4. Aí teria que ser 3, é. Aí seria 3Q e aqui 3F. Seria 3F. Só iria mudar isso. O outro lado também 3F, porque elas são cargas iguais de repulsão. 3F. O resultado só iria mudar isso. 3F. Tanto faz. Aqui foi uma questão de digitação. Na hora de digitar acaba falhando aí. Mas sem problema nenhum. Se for 4Q, vai ficar 4F. Se for 3Q, vai ficar 3F. Só isso. Mas é a mesma coisa. Só o número que acabou escapando aqui. Tá bom? Bom, tensão elétrica, né? Vamos para a definição, a lei de Ohm e aplicações das leis de Ohm. Olha a diferença de tensão. Tensão elétrica é uma diferença de energia estabelecida entre dois pontos, na pilha tem um positivo e negativo dos dois lados, que motiva a movimentação de cargas elétricas, gerando uma corrente elétrica, que é a passagem dos elétrons por um condutor. Isso. Né? Resistor ôhmico e não ôhmico, né? Uma reta, né? Não ôhmica é uma curva. Pronto, simples. A diferença potencial. Só questão de organização. Se quiser o R, divide V por isso. Se quiser Isso é o só para lembrar, para tentar lembrar. Isso, vamos ver. Aqui, ó, o circuito mais simples possível. Sentido convencional e sentido real, uma bateria e um resistor. Aqui, só para o exercício 5, variando a diferença de potencial aplicada a um elemento, verifica-se que a corrente elétrica que o percorre também varia, de acordo com o seguinte gráfico. Olha só, você já percebeu que aqui é uma reta. Então, esse resistor, com certeza, ele é ôhmico. Então, vamos lá. Como que eu vou saber? Faço os cálculos, né? V1 sobre 2, V1 sobre 2 Se é ôhmico, a divisão tem que ser sempre igual. Isso. Então, aí V1 multiplicando, dividindo, passando o 2... Ficando cruzado, 10, tem várias maneiras de fazer, né? 13,3 volts. Aí, só questão de organização. Determine a medida da resistência elétrica do elemento, né? Então, resistência vai ficar 10 dividido por 1,5, que vai dar 6,7 ohms. Ou 3,3 dividido também lá por 2. Daria também. Isso. Daria uma dízima, né? Porque é dízima, mas seria 7,66666. Então, aqui é só uma questão de substituição bem direta. Olha para o gráfico, vê o valor. Ah, como assim? Isso aqui é como nós falamos, né? É teorema de Pitágoras mesmo, a relação da hipotenusa com os catetos. Você faz a mesma coisa aqui. Lado dividido por lado, você encontra aí um valor. Se é constante, as divisões tem que dar o mesmo valor. Tem que dar os 6,7. Todos esses valores caem em cima das retas, né? Você consegue achar todos esses pontos aqui que você quiser. Qualquer um desse aqui vai dar sempre o mesmo valor, você utilizando valores da tensão e da corrente elétrica. Então, pessoal, é o seguinte, vão lá, prestem atenção, usem as equações, é praticamente as mesmas que nós usamos lá na avaliação de revisão. Agora, a recuperação, nós até diminuímos um pouco, você já tem tudo aí separadinho, usa a calculadora se precisar e façam aí a avaliação, beleza? Então, boa avaliação para vocês. Boa recuperação, vai lá.